Fala galera, tudo bem? Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Por Dentro do Jogo, nosso programa semanal em que a gente aborda o que está rolando de melhor no futebol nacional e também no futebol internacional. Então, sejam todos bem-vindos ao quinto episódio em mais uma sexta-feira. Tá virando rotina, graças, claro, ao apoio de vocês, que estão deixando o like, estão interagindo, estão indo lá no nosso Instagram, @ViniWeinerCanal, para participar também do programa com as opiniões de vocês, e hoje não será diferente. Separei vários assuntos legais para hoje. Amanhã mesmo, nesse final de semana, tem jogo da Seleção Brasileira. Vamos falar bastante da seleção. Tem muita coisa legal. Tem mercado da bola, futebol europeu. Você com certeza vai curtir o episódio de hoje. Então vocês vão entrando, vou preparando os temas aqui. E antes de tudo, queria dizer que o programa de hoje, essa live aqui vai ser dedicada ao meu amigo Rodrigo Miúdo. Meu amigo Rodrigo Miúdo, que acabou falecendo na última quarta-feira. Ele gostava bastante do canal, acompanhava os vídeos, ele era palmeirense fanático, então a live de hoje vai ser em homenagem a ele, beleza? Vamos começar então, claro, com o principal assunto, galera. Seleção brasileira, amanhã tem jogo, Brasil e México. Vai ser o terceiro jogo do Dorival à frente da seleção. E eu queria saber o que vocês estão esperando para esse jogo. Porque, assim, querendo ou não, muitos jogadores que o Dorival está chamando agora são jogadores que ou não tiveram muitas chances na seleção, ou estão começando a jogar agora. E logo de cara você pegar uma Copa América, claro que é um grande desafio. Tem cara que vai bem no clube às vezes e na seleção não corresponde. É outro nível de cobrança. Então a gente vai ter esse amistoso no final de semana e vai ser uma boa, justamente para poder rolar essa preparação para a Copa América. Onde temos seleções que vêm muito bem, a Argentina, o Uruguai, a Colômbia. Então vamos enfrentar o México, que por sinal, nessa última quarta, acabou sendo goleado pela seleção do Uruguai. Perderam de 4-0 com direito a um hat-trick do Darwin Núñez, atacante do Liverpool. Então o Brasil está se preparando. Informação do UOL é de que o Brasil já está com a sua escalação mais ou menos preparada. O Dorival nos últimos treinos acabou definindo o que colocará em campo. O goleiro Alisson, nas laterais Danilo na direita e Wendel na esquerda. Dupla de zaga formada por Marquinhos e Bremer, zagueiro da Juventus. Meio campo com Douglas Luiz, João Gomes e Paquetá. No comando do ataque, Gabriel Martinelli, Endrick e, pela direita, o Rafinha. Aí vocês devem estar se questionando, mas cadê o Vini, cadê o Rodrigo, sendo que eles foram convocados? Pois é, a princípio o Vini e o Rodrigo serão poupados do amistoso contra o México. E o porquê disso? Eles, querendo ou não, acabaram jogando mais do que todos esses jogadores. Acabaram até se apresentando depois. Porque eles jogam pelo Real Madrid, então, no último final de semana mesmo, estavam jogando a Liga dos Campeões, a decisão contra o Borussia Dortmund. Inclusive, ambos aí se consagraram campeões. Vini foi eleito o melhor jogador do campeonato, tá muito em alta. Então, para de repente não ter uma lesão, não perdê-los de bobeira, o Dorival vai dar essa preservada tanto no Vini quanto no Raio também. E sendo sincero, acho que a seleção brasileira pode fazer um bom trabalho com essa escalação. O que vocês acham? Eu, pelo menos, acompanhando os comentários de vocês nos últimos vídeos, pude ver que muitos de vocês discordam, por exemplo, do Alisson ser o titular. E eu também discordo. Eu acho que nos amistosos agora, de março, contra a Inglaterra e contra a Espanha, o Bento foi muito bem, deu conta do recado. É um goleiro seguro, um goleiro jovem. E o Alisson, querendo ou não, muitos de vocês podem achar que eu tô pegando no pé dele, mas não. É porque eu acho que ele já teve oportunidades no ciclo da Copa de 18 e no ciclo da Copa de 22. E geralmente, quando ele era exigido, ele acabava não tendo o rendimento que a gente espera para um goleiro da seleção brasileira. Porque se for só para ele não trabalhar, pegar as bolas fáceis, então não precisa ser ele o goleiro. A gente precisa de um goleiro que, quando seja exigido, possa fazer a diferença. E falando em goleiro, falando em seleção, eu quero falar da seleção da Alemanha um pouco, porque a Alemanha realizou um amistoso nessa última segunda-feira. E o Neuer foi escalado como titular, o que para vocês e para mim é normal. Só que no ano passado, o Neuer passou por um momento muito conturbado, quase encerrou a carreira depois de quebrar a perna, e nesse período em que ele estava lesionado no departamento médico, o titular da meta da Alemanha vinha sendo o Ter Stegen, que também é um ótimo goleiro e é goleiro do Barcelona. Só que o Ter Stegen achava que quando o Neuer voltasse, ele seguiria sendo o titular. Isso não aconteceu. Nessa última segunda, o técnico Julian Nagelsmann escalou o Neuer como titular e deixou o Ter Stegen revoltado.
Ele deu uma entrevista, onde nessa entrevista ele deixou bem claro que não estava satisfeito com a escolha do treinador. Ele disse que ele era obrigado a aceitar, porém ele não concordava nem um pouco. Dizia que estava se preparando, que estava no seu melhor nível e achava que, de fato, ele que tinha que ser escalado como titular. Como ele fez essa alfinetada na imprensa, o Neuer também foi na imprensa para respondê-lo à altura. E o Neuer foi até bem, digamos assim, condizente com o assunto. Ele foi até que bem calmo. Ele disse que o Ter Stegen precisa entender que não tem como um treinador escalar 2 goleiros. E disse que era até lamentável esse tipo de postura do Ter Stegen de ir na imprensa e agir dessa forma, com ele sendo um goleiro de classe mundial. Então, o Neuer deu até aquela alfinetada com bastante elegância. E é o que eu digo, a Alemanha está muito bem servida de goleiros. O Ter Stegen tem que entender que ele pode até ser um goleiro do mais alto nível, só que ele está concorrendo com o goleiro que para muitos é o melhor de todos os tempos. Não tem nem o que fazer. E aqui eu já queria saber de vocês. Você, como treinador, escalaria para o seu time como titular o Neuer ou o Ter Stegen? Eu, pelo menos, sou do time do Neuer. Sempre fui muito fã dele e acho que é um goleiro mais decisivo e mais completo. Indo agora para o futebol brasileiro um pouquinho, nós falamos então da seleção brasileira, da seleção alemã, e agora vamos um pouquinho para o Brasil, porque a CPI das apostas segue rolando. O John Textor segue fazendo acusações, dizendo que houve manipulação no VAR, manipulação de jogadores. E nessa semana, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, acabou participando da CPI e teve a oportunidade de realizar a sua defesa e também a defesa do Palmeiras. E ela foi para cima do Textor, dizendo que até agora ele não apresentou prova nenhuma, só fica falando, e que se ele continuasse dessa forma, o certo seria ele ser punido pela CBF, punido no futebol brasileiro. Porque ela entende que até agora ele realmente não apresentou nada que seja concreto, nada que seja realmente contundente. E é complicado porque o Textor fez um grande alarme quanto a todo esse caso, dizendo que o futebol brasileiro tinha sido manchado nos últimos 2 anos, e o que parece, enquanto ele não apresenta nenhuma prova concreta, é que tudo isso é um choro. Porque o Botafogo, no ano passado, teve o Campeonato Brasileiro na mão e, por enquanto, não tem nada que mostre que o Botafogo, por exemplo, perdeu o título por alguma coisa de arbitragem. Vamos falar a verdade. O Botafogo parece muito mais que perdeu o título pela sua própria incompetência. O Botafogo fez uma campanha praticamente de rebaixado no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então fica complicado e a Leila foi cobrar o Textor nessa questão. Seguindo no futebol brasileiro, vamos falar um pouquinho de mercado. Vamos falar do Palmeiras e vamos falar do Cruzeiro também. Começando pelo Palmeiras, o Palmeiras está negociando vários jogadores. E claro, não tem como você ter um elenco forte só com saídas. O Palmeiras agora está tentando fazer uma contratação de um jogador que, inclusive, recentemente enfrentou o Palmeiras na fase de grupos da Libertadores, que é o lateral direito e meio-campo argentino Agustín Giai. O Giai tem 20 anos, ele pertence ao São Lourenço da Argentina e vem com uma consistência muito grande nessa temporada. Não à toa, além do Palmeiras, ele interessa também a alguns clubes da Europa. Agora o jornalista César Luiz Merlot trouxe como informação que o Palmeiras já fez uma proposta oficial para contar com o Giai para a sequência da temporada. No caso, o Verdão ofereceu 6 milhões de dólares por ele. Pode ser uma boa, tanto para a lateral, onde o Palmeiras já tem o Marcos Rocha com idade mais avançada, quanto para o meio-campo, onde o Palmeiras em breve pode até negociar o Gabriel Menino, que interessa a Lazio da Itália. Falamos então de um Palestra Itália, vamos falar do outro, do Cruzeiro. Cruzeiro, desde a chegada do Pedro, desde o retorno do Matos, está bem ativo no mercado, sondando vários nomes, querendo realmente contratações de mais impacto. E nessa semana, o Cruzeiro anunciou que chegou a um acordo para contratar o atacante Caio Jorge, que eu particularmente acho um bom jogador, especialmente para o nível do futebol brasileiro. Foi para a Itália jogar na Juventus, por lá se lesionou, temporada passada estava emprestado a Frosinone, agora ele vai voltar ao Brasil para tentar se reerguer, essa é a grande verdade. O Cruzeiro anunciou que chegou a um acordo por ele em 4 milhões de euros. Se você levar em consideração que é um jogador de 22 anos, ainda pode depois ser até revendido para a própria Europa, bom negócio. Eu acho que o Cruzeiro com essa mentalidade pode alcançar grandes coisas, porque eu particularmente acompanhei o último jogo do Cruzeiro, entre Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro perdeu, mas quem viu principalmente o primeiro tempo, antes da expulsão do Marlon, viu que o Cruzeiro estava bem no jogo. Cria grandes oportunidades, é um time bem treinado. Chegando peças de mais qualidade, a tendência é esse time só melhorar. Então eu queria saber de vocês. Caio Jorge no Cruzeiro.
é uma boa? Acham que ele vai jogar na Raposo, o mesmo futebol que jogou outrora no Santos? Não se esqueçam, galera, de vir colocando aqui os comentários de vocês. É importante para a gente interagir e sempre estou contando com o seu like nessa live para que a gente possa ir subindo os números. Vamos tentar chegar em 200 likes nessa live aqui, beleza? Quem não se é inscrito no canal ainda, se inscreva também e depois vocês vão ver o quão importante é vocês me acompanharem na minha rede social, o nosso Instagram, @ViniWeinerCanal. Porque assim, quando tiverem as enquetes para vocês participarem, você pode aparecer aqui com o seu nome e eu te mandar um salve também, como vocês vão ver já já. Mas antes, vamos para outras notícias importantes, algumas tendências e também fazer uma pequena análise em relação ao Barcelona. Falando em Barcelona, o Barça anunciou já na semana passada, comentamos aqui no programa também, o seu novo treinador, que é o Hansi Flick. E o Hansi Flick pode acabar sendo muito bom para 2 jogadores brasileiros que estão no elenco atualmente. No caso, os atacantes Rafinha e também Vitor Roque. Afinal, a informação divulgada pelo jornalista Florian Plettenberg é de que hoje o Rafinha está nos planos do Hansi Flick. Apesar de ser um jogador que, hora ou outra, sempre é colocado, de certa forma, à venda, o Hansi Flick entende que ele é importante para o time e quer a sua permanência para a próxima temporada. E o mesmo vale para o Vitor Roque. Se para o Xavi ele era uma peça que não tinha valor, que não jogava, o cenário muda com a chegada do Hansi Flick, que quer usar o Lewandowski como uma espécie de mentor para o Tigrinho, para que ele possa evoluir e amadurecer agora no mais alto nível. Então, notícia positiva, tanto para o Rafinha quanto para o Vitor Roque. Agora, como que eles podem se encaixar no time do Hansi Flick para a próxima temporada? De uma maneira geral, é um técnico que gosta de bastante ofensividade, mostrou isso principalmente no Bayern de Munique, então eu enxergo que num primeiro momento o Rafinha vai jogar, vai continuar sendo titular. O Vitor Roque, que pela concorrência com o Lewandowski, vai ter que seguir buscando o seu espaço. E o Rafinha deve seguir jogando com o Hansi Flick da mesma forma que vinha jogando com o Xavi, inclusive vinha jogando muito bem, sendo um dos jogadores mais regulares do time. Porque o que acontece? Na ponta direita, o Barça tem um jogador fenomenal, que é o Lamine Yamal, um cara que desequilibra, que tem o drible, tem a velocidade. Ali o Rafinha não vai jogar, esquece. Para ele continuar sendo titular, vai ter que jogar na esquerda, onde inclusive ele acabou se adaptando muito bem na reta final dessa última temporada. No caso do Vitor Roque, eu pelo menos acredito que ele vai parar de ser usado como ponta. O Xavi por muitas vezes tentou usá-lo, principalmente na ponta esquerda. Agora, quem sabe, com o Hansi Flick chegando, se ele de fato não é aproveitado mais na função dele, como 9, como centroavante, e aí fazendo um revezamento legal com o Lewandowski. Eu acho que os dois só têm a ganhar com isso. Especialmente o Rafinha, porque ele é um cara que ele é muito criticado. Eu mesmo sempre critico muito o Rafinha, mas não no Barcelona, e sim na seleção brasileira. Porque no Barça, ele vem muito bem, vem sendo consistente. Ele já disse que jogar no Barcelona era o sonho da vida dele, então o fato dele poder ficar no clube e ter a confiança do treinador, com certeza, é algo que vai ser muito bom para ele. Eu mencionei seleção brasileira e um jogador que na seleção brasileira ele sempre é geralmente elogiado é o Lucas Paquetá, que está num momento conturbado da carreira. Para quem não tem acompanhado, o Paquetá está correndo o risco até de ser banido do futebol, para sempre. E o porquê disso? Porque o Paquetá foi investigado pela Federação Inglesa de Futebol, que desde 2022 a 2023 ele estaria envolvido numa suposta manipulação de cartão, onde ele forçaria as faltas para ele tomar cartão e amigos e familiares estariam se beneficiando apostando nele. Quando você vai numa casa de aposta e você coloca, por exemplo, que tal jogador vai tomar um cartão e aposta, você tem a certeza que esse cara vai tomar cartão, você vai colocar até valores maiores. E é exatamente isso que está pegando para o Paquetá. Porque nessa investigação que estão fazendo em cima dele, acharam que vários endereços que apostaram em ele tomar um cartão quando ele tomou, eram, na verdade, de pessoas próximas a ele. Então, isso que está dando a entender que ele teria forçado o cartão justamente para que amigos e familiares ganhassem as apostas. Isso pode pegar muito mal para ele se depois realmente for confirmado tudo isso. Houve um caso recente desse na própria Inglaterra e o jogador foi banido do futebol. Se isso acontecer com o Paquetá, vai ser realmente uma grande pena. Um jogador de potencial, de qualidade, que está na seleção, que já ganha muito bem jogando num time que não é do primeiro escalão da Premier League, um jogador que estava sendo cotado para o Manchester City do Guardiola. Se realmente ele for banido, vai ser uma grande pena. E ao mesmo tempo, tô vendo muitos de vocês comentando isso, que é uma grande burrice dele também. Um cara que ganha uma grana como ele ganha, que é um cara que já tá no mais alto nível,
para que ele vai fazer isso? Só para poder favorecer amigo, familiar? No fim, os amigos e familiares não vão pagar conta nenhuma. Quem vai ter que pagar a pena, quem vai ter que ter a carreira de repente jogada no lixo, é só ele. Então, agora nós vamos para o nosso próximo bloco, onde agora eu vou mostrar para vocês a nossa grande discussão da semana. Porque nessa semana, o Real Madrid anunciou a contratação de Kylian Mbappé. Transferência que praticamente todos vocês já aguardavam há pelo menos uns 2-3 anos. Sempre tinha essa polêmica dele ir ou não ir do PSG para o Real. Isso finalmente aconteceu e foi confirmado nessa semana. E eu coloquei lá no nosso Instagram, @ViniVainerCanal, para você acompanhar também, a seguinte pergunta. Vou pedir para a produção me ajudar colocando a enquete aí para que vocês possam acompanhar. A pergunta era a seguinte: Mbappé vai dar certo no Real Madrid? Justifique. Vou pegar as melhores respostas para a nossa live de amanhã no YouTube, que no caso é essa live que você está acompanhando. Peguei algumas opiniões de vocês e gostei muito da interação, porque houveram comentários dos dois pontos. Gente dizendo que ele daria certo e gente dizendo que não. E vamos pegar aqui os motivos, os porquês. O Gustavo 7 Oliveira 11, um abraço para você, obrigado por participar. Ele escreveu o seguinte: eu acho que sim. Um dos motivos é que no Real Madrid, se ninguém tiver um ego elevado... Calma aí que eu não entendi. Eu acho sim, um dos motivos é se no Real Madrid ninguém tiver um ego elevado e ele focar em jogar. Então o que ele tá querendo dizer aqui? Que se ele não tiver o mesmo ego que ele teve no PSG e realmente tiver fechado com o time, vai dar certo. E eu concordo com isso também. Ele não pode chegar no Real Madrid, que é um time de outro patamar, achando que ele tá indo no PSG, onde ele era mimado e podia fazer exatamente o que ele quisesse. O Lupe Cavaleiro, um abraço para você também, meu parceiro, ele escreveu: se não der certo, o Ancelotti faz dar certo, isso é certeza. Então aqui ele está exaltando a capacidade do Ancelotti de sempre extrair o melhor do jogador, até porque ele é um técnico justamente conhecido por isso, por gerir muito bem o grupo que ele tem na mão. Agora temos a opinião do VS_RNZin_09. Um abraço para você também. Ele escreveu: sim, é um ótimo jogador, ainda mais com grandes parceiros de seleções, vai ajudar ele a se adaptar muito. Esse aqui é um ponto bem relevante. Querendo ou não, hoje, no time do Real Madrid, você tem já vários jogadores da seleção francesa. Então você tem o Tchouaméni, você tem o Camavinga, você tem o lateral Mendy. Isso pode ser muito importante justamente para o Mbappé entrosar rápido com o grupo. Não digo no campo, mas sim fora do campo, porque faz diferença. A partir do momento que ele for bem recebido, tiver o apoio dos companheiros, isso vai só ajudar ele a jogar um melhor futebol. Agora eu quis pegar um comentário aqui diferente, que é o do quase_louco. Tamo junto, obrigado por participar. Ele escreveu: ele não parece ser um cara bom de grupo. Então o ego vai aflorescer e estragar esse time que é muito bom. Querendo ou não, todo mundo que comentou que acha que ele vai dar certo ou que não vai dar certo, tocou nesse ponto. Que ele pode dar certo apesar do ego. E tem gente que acha que ele não vai dar certo justamente por conta do ego. No Real Madrid, você tem já jogadores que estão em alto nível e são alguns dos melhores do mundo. Você pega o Vini assim, o Bellingham, o Rodrigo. Só que esses caras não têm vaidade nenhuma. Você vê as declarações de cada um na imprensa, você vê o comportamento deles em campo, e eles jogam um pelo outro, eles jogam pelo bem do time. Se o Mbappé não tiver essa mentalidade, realmente pode ser uma contratação que não vai dar certo. Porque o ambiente do Real Madrid é extremamente controlado. Se não tiver controlado, vai dar problema. Nós já tivemos outros casos de elencos galácticos do Real Madrid que não viraram como a gente imaginava. Você pega lá a primeira geração dos galácticos, com Ronaldo Fenômeno, Zidane, Beckham, Figo. No fim, eles ganharam o quê? Nada. O que se esperava era uma Liga dos Campeões e eles não venceram. Depois tivemos a segunda geração dos Galácticos, com Cristiano, Kaká, Ozil, Di Maria, Benzema. Eles juntos ganharam o quê? Campeonato Espanhol. Mas qual era a expectativa? Liga dos Campeões. E agora com o Real, com o time que tem e sendo o atual campeão da Liga dos Campeões, essa vai ser a cobrança. Resta saber se com o Mbappé esse time vai melhorar ou se vai acontecer o efeito contrário, que no mundo ideal não deveria acontecer. Você melhorar o time em qualidade e o time parar de ganhar seria muito esquisito. Então assim, eu entendo as visões de cada um, quem acha que vai dar certo e quem acha que não vai dar certo. E para quem tem toda a certeza que vai dar certo, só vou fazer um lembrete. O Real Madrid já contratou outros grandes craques que não vingaram quando chegaram no clube. E talvez o exemplo mais recente, que seja o mais alarmante, é o do Eden Hazard.
que chegou vindo do Chelsea como um dos melhores do mundo, depois de arrebentar na Copa do Mundo com a Bélgica, mas no Real Madrid nunca jogou nada. Se lesionou, engordou e mostrou que não estava tão comprometido, tão focado. Claro que o Mbappé tem um outro perfil como atleta, é um cara muito mais comprometido, mas acho que isso também tem que ser levado em consideração. E agora, só lembrando, se você semana que vem também quiser aparecer aqui com a sua opinião, eu mando um abraço para você, nos acompanhe no nosso Instagram, @VimVaiNoCanal, vou pedir para a produção deixar aqui para que vocês possam acompanhar depois. E agora, vamos falar dos jogos do final de semana. Esse final de semana tem alguns jogos bem interessantes, especialmente jogos atrasados de Grêmio Internacional por competições internacionais, no caso Libertadores e Sul-Americana. Então vamos ao primeiro jogo de destaque aqui, no momento Bet365. A Bet365, parceira do canal, é nossa parceira nesse momento também, quando nós falamos dos jogos. Então se você quiser apostar por lá, vou deixar o link para cadastro na descrição, lembrando que é só para maior de 18 anos, e se você usar o cupom VINI365, você vai ganhar um bônus de boas-vindas. Vamos então aos jogos. Produção, me ajuda colocando na tela. Primeiro, o jogo do Santos. O Santos joga hoje, fora de casa, contra o Novo Horizontino pela Série B. Então, odd 3,20 para a vitória do Novo Horizontino, 3,10 para o empate, 2,35 para a vitória do Santos. Jogo bom. Eu acho que aqui o Santos pode conseguir pelo menos um empate fora de casa. Eu acompanhei o jogo do Santos na última segunda, contra o Botafogo, e o Santos jogou bem. Por muito pouco não conseguiu um empate. Fez um segundo tempo muito legal. Por detalhe mesmo que não empatou. Aí depois no sábado, é o dia em que o Grêmio e o Inter vão jogar. O Grêmio, no caso, um jogo atrasado da Libertadores e o Inter, um jogo atrasado da Sul-Americana. Primeiro, vamos colocar em tela o jogo do Grêmio. O Grêmio joga contra o Estudiantes em casa, 1,75 para eles vencerem o jogo, 4,50 para o Estudiantes vencer. No caso do Inter, que também joga em casa, 1,18 para a vitória do Colorado e 13 para a vitória do Delfim. Então o Inter sendo apontado como grande favorito. E aí, o grande jogo do final de semana, que eu acho que também é o mais atrativo para se apostar, é o jogo da seleção brasileira, que vai enfrentar o México. Então, a odd está 1,55 para o Brasil vencer o jogo. Fora que na Bet365, como tem outros mercados também, você consegue apostar em escanteio, em quem vai chutar no gol, em quem vai tomar cartão. Tem várias opções para você. Só você se cadastrar que você vai acompanhar por lá também. E aí, outro jogo que separar é dos nossos hermanos, a Argentina, atual campeã do mundo, que vai jogar no domingo. Eles vão enfrentar o Equador em amistoso também, e a Bet365 está pagando 1,53 para a vitória da Argentina, uma odd relativamente boa, já que a Argentina é grande favorita. Então, se você quiser apostar, como eu disse, o link para cadastro vai estar na descrição. E não se esqueçam de comentar quem você acha que vai vencer cada um desses confrontos que eu coloquei como grandes destaques. Então, vamos chegando ao final de mais uma edição do Por Dentro do Jogo. Eu quero agradecer a você pela companhia em mais um programa. E desejo a você um ótimo restante de sexta-feira e um ótimo final de semana. Se você tiver gostado do programa, da nossa quinta edição, deixe o seu like, se inscreva e não se esqueça de compartilhar. Lembrando que semana que vem estaremos aqui mais uma vez no mesmo horário para comentar o melhor do futebol nacional e internacional. Tá bom? Então, um abraço a todos vocês e até amanhã. Temos vídeo ainda. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!